Oi, gente! Olha eu aqui de novo, agora com uma nova aparência, um novo cabelo, um novo visual. E tem sido maravilhoso essa ativação de identidade. Tem sido assim maravilhoso eu me reencontrar. Você saber quem você é de verdade, eu acho que não tem preço. Não tem dinheiro que pague você se reconhecer, você saber quem você é em Deus. Quando você não se encaixa mais em padrões, quando você não se importa mais com as caixinhas que o mundo ele quer te colocar, mas quando você vive de verdade a sua essência, quem você é, para mim tem sido libertador. E não seria nada mais justo do que eu também ativar isso em você. Essa mudança, essa transformação, resgatar você, resgatar a sua identidade, resgatar quem você é de verdade em Cristo. Não tem preço. Eu gostaria de deixar uma reflexão para você sobre o que você tem feito com a sua vida. Quem tem sido você, o que você está fazendo. E se você refletir comigo, Jesus, ele desceu na terra, ele deu o seu melhor, ele deu toda a essência. O Senhor, ele nos entregou chaves de vitória. O Senhor, ele nos entregou chaves de desbloqueio, de cadeados que estavam trancados. O Senhor, ele nos entregou a chave. E quando eu entendi que a chave já estava nas minhas mãos e que eu precisava pegar essa chave e destrancar esse cadeado, que o Senhor ele não iria fazer isso por mim, mas que eu teria que fazer isso por mim, as coisas elas começaram a ter mais clareza na minha vida. E eu gostaria de te ajudar também neste momento. Eu não sei qual é a fase que você está passando. Eu não sei qual é o momento que você está passando. Mas eu sei de uma coisa, a chave está nas tuas mãos. O Senhor, ele entregou nas tuas mãos a chave da vitória. O Senhor, ele entregou nas tuas mãos a chave que vai abrir esse cadeado. Já está nas tuas mãos. É você quem precisa pegar ela e destrancar. E como é que eu faço isso? Então eu vou contar assim como que foi feito na minha vida. Eu estava passando por um período muito difícil no começo do ano, uma fase assim de quase entrando em depressão. E eu comecei a questionar com Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre como eu estava vivendo diante de tudo que o Senhor já tinha feito na minha vida. E eu comecei a participar de um treinamento, né, de emagrecimento, porque eu passei pela última gravidez e tinha engordado um pouco, né, já estava acima do peso, aí veio a gravidez, engordei um pouco mais, e aí eu descobri esse projeto que chama PEI, Projeto de Emagrecimento Inteligente, e eu comecei a participar do projeto, mas pensando primeiro na autoestima, no corpo, no bem-estar. Mas eu comecei a descobrir algo muito forte, que vai além do exterior, que é aquilo que você é na essência, que é o resgate da sua identidade, é o resgate de quem você é de verdade. E você só vai ter o reflexo por fora quando a mudança interna começar. Eu já sabia um pouco, confesso que eu já sabia, né, que a mudança precisava acontecer. Eu já sabia de algumas coisas que eu precisava fazer. Eu já conhecia alguns mandamentos, eu já conhecia alguns princípios, eu já conhecia a palavra, mas eu não colocava em prática toda a palavra. Ou acho que nem metade da palavra eu colocava em prática. E um dia, ouvindo um pregador, ele disse assim, que conhecimento é saber e sabedoria é viver. E quando ele deu aquele, a gente chama como um código, né, o código de vida. Um código que vai destravar aquilo que está travado na tua vida. E quando eu percebi
e entendi que o conhecimento é saber e a sabedoria é viver, quando eu ouvi aquela frase, eu comecei a refletir dentro de mim. Será que eu estou vivendo de verdade aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi? Será que eu estou colocando em prática de vida, aquilo que eu já sei? Às vezes nós vamos conversar com algumas pessoas e você vai dar alguns conselhos e a pessoa fala assim, mas eu já sei. Mas será que você está colocando em prática aquilo que você já sabe? Como que nós vamos ter resultados? Como nós vamos ter mudança de vida, mudança no casamento, mudança nos relacionamentos, mudança na amizade, se eu não colocar em prática aquilo que eu sei? Então não adianta só sabermos o que precisa ser feito, se nós não começarmos a fazer aquilo que precisa ser feito. E uma das primeiras coisas que eu precisei fazer para que as coisas começassem a andar, para que os primeiros passos pudessem ser dados, foi me aceitar da forma que eu sou, da forma que Deus me colocou na terra, como filha, imagem e semelhança do Deus Criador. E uma das coisas assim que eu tinha muita dificuldade era com críticas, aceitação, eu tinha essa necessidade de aprovação, eu tinha necessidade de que as pessoas olhassem para mim e gostassem de quem eu era. E me aceitassem como eu era. Só que é libertador quando você entende que você é único, que você é um ser especial, que o Senhor ele construiu o ser humano com as suas diversidades de dons, de talentos, né? O Senhor ele nos formou com essa diversidade. E quando nós respeitamos quem são as pessoas, a forma com que elas pensam, a forma com que elas vivem, a vida ela se torna mais leve. Porque nós temos a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E às vezes quando eu digo assim, que Deus ele não se importa com o seu pecado, muitas das vezes as pessoas elas se escandalizam. Mas por que elas se escandalizam? Porque elas querem viver debaixo de um padrão de regras. Elas querem viver debaixo de um padrão de controle. Mas não é necessário você viver por regras. O que você precisa viver é por princípios, que é muito diferente do padrão das regras. E aí existe a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Então, quando eu digo assim que o Senhor ele não se importa com o seu pecado, porque o Senhor ele nos ama incondicionalmente, é porque por trás desse amor incondicional existe a lei da semeadura aqui na terra. Então, aquilo que você está plantando, você vai colher. Isso é fato. Isso não tem opção de escolha. Você pode optar e escolher a semente que você vai plantar, mas é obrigatório você colher aquilo que você está plantando. E isso muitas das vezes choca na mente das pessoas, porque nós somos regidos por regras, nós somos regidos por grupos com crenças e culturas diferentes. E essas pessoas elas querem nos enquadrar nesse conceito delas. O ano passado eu fui chamada para ministrar a palavra numa determinada igreja e a palavra que o Senhor ele tinha colocado no meu coração era sobre a pesca maravilhosa. E eu fiquei assim tão incrível, porque enquanto eu ministrava a palavra, eu já sabia que a palavra-chave desse texto, né, a pesca maravilhosa, era o poder da palavra. Porque Pedro, ele pesca, ele fica a noite inteira pescando, só que ele não consegue pegar nenhum peixe. E aí quando ele volta, né, para a areia, ele começa a limpar o barco, ele começa a limpar as suas redes, Jesus ele chega para poder pregar o seu sermão, e Jesus ele pega o barco de Pedro emprestado para poder falar à multidão. E quando Jesus ele termina de pregar, Jesus ele fala para Pedro assim: volta lá e vai pescar. E Pedro ele poderia questionar, mas quem que é esse homem, né, que está falando para eu voltar? O pescador aqui sou eu. Jesus ele era marceneiro, mas o pescador era Pedro. E Pedro ele sabia muito bem de todas as regras, de tudo que precisava para poder fazer uma pesca.
para poder ter êxito ali na sua pescaria. E quando eu ministrava, o Senhor ele falava para mim, no meu coração, que ele iria quebrar conceitos, que o Senhor ele iria quebrar maneiras de pensamentos, formas de pensamentos. E eu saí ali daquela ministração, daquele culto, assim, maravilhada, mas ao mesmo tempo eu comecei a perguntar para Deus, meu Deus, né, mas que tipo de conceito, né? Que o Senhor ele quer mudar na minha vida? Porque eu sabia que primeiramente era na minha vida. Quando você vai pregar, quando você vai ministrar a palavra, você tem que ficar atenta, porque muitas das vezes a gente acha que nós estamos falando para as pessoas. Mas primeiramente Deus está querendo te ensinar. Primeiramente o Senhor ele quer mudar a tua vida, para depois ele mudar a vida do outro. E o Senhor ele falava para mim que ele iria mudar conceitos. E eu vivia muito assim limitada, eu vivia limitada a regras, eu vivia limitada a leis. E nesse ano de 2020, foi um ano assim que o Senhor ele fez uma virada de chave assim na minha mente. Foi um começo de ano muito difícil, de muitos questionamentos, de muitas dores, mas assim a mudança ela veio assim por completo na minha vida. E a primeira delas foi saber quem que eu era de verdade diante de Deus. Qual era o meu chamado, qual era o propósito do Senhor na minha vida. E o propósito do Senhor na minha e na tua vida é diferente. O Senhor ele te chamou para uma coisa, mas o Senhor ele me chamou para uma outra determinada situação. Um outro modelo de conceito, de percepção. Ninguém pensa igual a ninguém. Ninguém fala igual a ninguém. E aquilo que o Senhor ele revela para mim, muitas das vezes ele não vai revelar para você. Então, quando nós não questionamos e não criticamos o tipo de mensagem do outro, isso significa respeitar a diversidade. Isso significa respeitar a vontade de Deus na vida de cada um. E uma das coisas assim que o Senhor ele falava no meu coração era isso. Cristiane, eu vou mudar os teus conceitos. Eu vou mudar a tua forma de visão. Qual é a forma de visão? Qual é a lente que você está usando para poder olhar para aquilo que eu já fiz na tua vida? E essa foi assim, a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida. É nos desprendermos da religiosidade. É nos desprendermos dos padrões que as pessoas nos colocam. E quando eu falo caixinhas que o mundo nos coloca, é no geral, tá? É no geral. O mundo não significa somente pessoas ímpias, mas mundo significa a população, a humanidade. E muitas das vezes nós estamos em determinados grupos religiosos que nos prendem, que querem nos enquadrar ao seu tipo de conceito. Mas o Senhor te chamou para um diferencial. O Senhor ele te chamou com um talento e um dom diferente dos outros. Ano passado, o Senhor ele falava muito forte no meu coração, seja voz e não seja eco. E eu comecei a viver por eco, mesmo o Senhor falando no meu coração quem que eu precisava ser, eu queria simplesmente copiar pessoas para que eu pudesse ser aceita. Eu tinha essa necessidade de aprovação e de aceitação. Mas é libertador quando você vive aquilo que o Senhor te chamou para viver. Não viva por regras, não viva por padrões, mas viva por princípios. Seja quem você é e viva o teu chamado naquilo que o Senhor ele te chamou para viver. Viva os propósitos de Deus na tua vida conforme as qualidades que o Senhor te entregou. Não limite os seus espaços. O Senhor ele te fez para viver em abundância. O Senhor ele te fez para externar aquilo que você tem de essência dentro de você. Que o Senhor ele possa te dar clareza diante daquilo que ele te chamou para viver. Que o Senhor ele possa abrir o teu entendimento. Que o Senhor ele possa abrir a tua visão. Que você possa viver o teu chamado. Que você possa se aceitar
aceitar quem você é. Porque o Deus, ele não erra. Quando o Senhor, ele te criou, ele te formou, ele não errou. Ele não errou. Ele te chamou para ser quem você é. Então, quebre os padrões. Quebre todo tipo de regra que as pessoas te colocaram. E viva de verdade aquilo que o Senhor, ele te chamou para viver. Se o Senhor te chamou para abraçar, então abrace. Abrace muito. Abrace mesmo, de verdade. Se o Senhor, ele te chamou para amar as pessoas, ame. Ame com intensidade. Ame com o amor de Deus. Ame incondicional, independente se as pessoas estão errando ou não. Porque Jesus, ele não andou com escribas e nem com fariseus. Jesus, ele não andou com os doutores da lei. Jesus, ele não andou com aqueles que conheciam muito da palavra. Mas Jesus, ele andou, foi com os pecadores mesmo. Porque Jesus, ele queria libertar. Jesus, ele queria curar. Jesus, ele queria transformar. E quantos cegos existem nos dias de hoje, querendo trazer vista a outros cegos? Quantas pessoas estão paralíticas e estão querendo levantar outras pessoas da cadeira de roda? Então, se liberte primeiro. Então, se conheça de verdade quem você é em Cristo. E aí sim, você vai conseguir libertar outras pessoas. Esse foi uma das frases assim que o Senhor, ele falou no meu coração, né, no começo desse ano. E o Senhor, ele falava para mim: Cristiane, primeiro eu quero te libertar. Primeiro eu quero abrir os teus olhos, a tua visão. Primeiro eu quero ativar em você a sua essência. E aí depois você vai ser um instrumento de cura para outras pessoas. Então ative quem você é. Ative a sua identidade. Entenda quem você é no Pai. E não queira se enquadrar em padrões. Não queira se enquadrar em conceitos de grupos ou de panelinhas ou de determinadas religiões. Mas seja quem você é em Cristo Jesus. Viva a tua vida com princípios, mas sendo quem você é. E se for necessário dizer não para as pessoas, diga o seu não. Respeite primeiro você e os teus limites. E aí sim, você vai poder respeitar ao próximo e entender a diversidade e o limite de cada um. Esse foi mais um vídeo. E no próximo nós iremos dar continuidade ao tema sabedoria, que é um tema que o Senhor, ele está gritando muito forte no meu coração. Então não se esqueça, conhecimento é saber e sabedoria é viver. Deus abençoe a sua vida.